Estudantes comumente se perguntam se devem se especializar em engenharia mecânica ou elétrica. Vou abordar os dois cursos de engenharia mais populares para quem está em dúvida. Claro, não há uma resposta correta para essas opções, e eu não vou fornecer uma. Ambos os cursos oferecem vastas oportunidades de emprego em diversos setores, com altos salários. Eu apenas vou explicar as semelhanças e diferenças no currículo e nas carreiras, para que você possa tomar uma decisão mais informada para si mesmo. Para simplificar, se estudou física no ensino médio, reflita sobre o que mais gostou, circuitos ou mecânica, como movimento de projéteis, forças, energia, momento, etc. Sei que só teve um breve vislumbre, o que não é decisivo, mas pode direcioná-lo para a engenharia elétrica ou mecânica. Agora, quando se trata do currículo, vamos simplificar. O que te interessa mais? Circuitos e eletrônica, sinais. Alguma programação, e sim, este seria o seu primeiro programa real que você faz, e ondas eletromagnéticas. Ou você vai gostar de analisar forças complicadas em vários sistemas, dinâmica dos fluidos, seja água ou ar, e transferência de calor e termodinâmica. Como pode ver, os currículos das duas especializações são bem distintos, mas há semelhanças que explicarei logo. Em um vídeo passado, discuti a dificuldade da engenharia elétrica. Em resumo, a engenharia elétrica é quase mágica, como uma antena enviando sinais sem fio ou um circuito iluminando um LED. Não conseguimos ver fisicamente como isso acontece. Você não consegue ver elétrons movendo-se em fios ou sinais sem fio pelo ar. Você precisa entender o equipamento usado para detectar tudo e a física por trás do que está acontecendo fundamentalmente. Isso não é tão verdadeiro com a engenharia mecânica, porque especialmente na graduação, você analisará fluido se movendo através de um cano ou um motor, ou as forças e movimento em um sistema complexo. Você geralmente pode visualizar mais esses e vê-los funcionar. Então agora, para aqueles que estão curiosos sobre quanto de matemática eu usarei nessas duas áreas, são muito parecidas e usam mais matemática que a maioria das outras engenharias. Espere cálculo de alto nível. Engenheiros mecânicos usam cálculo para analisar as vibrações de um sistema usando equações diferenciais, para analisar o fluxo de calor complexo, ou algo como um objeto rotativo, frequentemente envolve cálculo para resolver como ele vai girar dado algum torque. Esses valores que você vê indicam basicamente o quão difícil é girar o objeto em torno de algum ponto, seja ele seu centro ou extremidade. Isso é chamado de inércia, e sua equação se parece com isso. Engenheiros elétricos usam cálculo para demonstrar o movimento da corrente em um circuito com indutores, capacitores e resistores, não ilustrados aqui. Eles usam isso ao analisar sinais de rádio AM e FM. Eles usam isso ao analisar ondas eletromagnéticas e como são geradas por correntes em um fio. Talvez você tenha visto algo similar na física do ensino médio, sem cálculo, exceto se cursou física APC. Então, se você ama matemática, então isso é uma boa notícia porque ambos têm muito, e você verá muito mais além do cálculo AB e BC. Se for fã de matemática avançada e escolher engenharia elétrica, RF pode ser a melhor especialização. RF é a frequência de rádio, essencial na comunicação sem fio da engenharia elétrica. Esses alunos aprendem mais sobre sistemas sem fio, antenas e assim por diante. E essas aulas serão muito intensivas em matemática e cálculo. Se matemática de alto nível não te atrai, saiba que nem todas as aulas dessas duas especializações envolverão cálculo. Porém, este surgirá eventualmente. Então é bom ter certo interesse antes de se dedicar a essas áreas. Agora, os engenheiros mecânicos fazem algumas aulas de circuitos e eletrônica, enquanto os engenheiros elétricos não fazem nenhuma aula de engenharia mecânica, então tenha isso em mente. Honestamente, muitos engenheiros mecânicos desgostam das aulas de circuitos por falta de interesse. Como engenheiro mecânico, terá aproximadamente 2 aulas de circuitos e eletrônica, que cobre incrivelmente cerca de 4 aulas de engenharia elétrica. É apenas simplificado para engenheiros mecânicos. Eles avançam mais rápido, mas com menos profundidade. Então isso leva ao fato de que os engenheiros mecânicos podem se concentrar em mecatrônica. Aqui a engenharia mecânica se cruza com a elétrica e de computação. Se você escolher isso, aprenderá mais sobre programação e circuitos para poder trabalhar em coisas como robótica. Ao invés de apenas fazer algo estrutural, você terá competência para criá-lo, implementar circuitos e programá-lo para talvez
detectar e evitar obstáculos ou conforme seu projeto. Se alguém me dissesse que gosta igualmente de engenharia mecânica e elétrica e pedisse uma sugestão, provavelmente recomendaria engenharia mecânica com foco em mecatrônica. Você será mais exposto a ambos os campos do que seria como engenheiro elétrico. Você estará bem preparado para o mercado de trabalho. Talvez um mestrado facilitasse sua decisão, por expô-lo mais a ambas as disciplinas. Se tudo fosse igual e eu tivesse que escolher, diria isso. Agora vamos passar para as carreiras. Uma dúvida comum é se para trabalhar em branco devo me formar em engenharia elétrica ou mecânica. Às vezes essa é uma pergunta válida, outras nem tanto. Por exemplo, se alguém quer trabalhar com energia alternativa, deve escolher mecânica ou elétrica. Adivinhe, verá ambas especializações em empresas de energia alternativa. Então, quer trabalhar com energia eólica? Em que área? Quer trabalhar na produção e distribuição de energia elétrica em larga escala? Quer ter aulas sobre o funcionamento de sistemas de alta potência, motores elétricos e geradores? Ou você quer analisar talvez a estrutura da turbina eólica, como que forma causará mais rotação do vento, onde você precisa entender a mecânica dos fluidos em termos de ar? Ou talvez você queira ajudar na fabricação da maquinaria que é usada. O mesmo vale para a energia solar. Pretende trabalhar na circuitaria dos painéis solares e na distribuição da energia produzida? Ou você quer trabalhar no design e fabricação dos próprios painéis? Ou trabalhar nas lentes que rastreiam e focam a luz solar para maximizar a eficiência e assim por diante? Suponhamos que você deseja trabalhar com satélites, ou melhor, diretamente neles. Comunicação. Ou nos sensores a bordo que fazem medições, ou talvez um sistema de sensoriamento remoto que está no satélite. Isso é tudo elétrico? Deseja analisar as alterações de temperatura durante a órbita ou as vibrações para garantir que nada danifique. Até algo como o gimbal que gira a antena precisa de engenheiros mecânicos. Quando uma antena precisa rastrear outra, ela usa um gimbal que geralmente tem 3 eixos de rotação. Você instalaria uma antena nela para girar e se comunicar com o receptor. Se o receptor estiver alinhado, tudo está certo, mas se eles desalinharem durante a órbita, o gimbal ajustaria a antena. Um engenheiro elétrico poderia analisar os sinais que dizem ao gimbal quanto se mover, e o engenheiro mecânico implementa o gimbal para se mover da maneira mais precisa e eficiente possível. Talvez você queira trabalhar nos novos carros elétricos que possuem piloto automático. Engenheiros elétricos podem implementar sensores e a programação que instrui o veículo a se mover com base nas leituras do sensor. Eles podem operar em qualquer circuito de alta potência e eletrônicos do veículo, enquanto engenheiros mecânicos trabalham nos motores, design, estrutura para segurança ou aerodinâmica e fabricação das peças do carro. Procure por projetos de veículos elétricos em faculdades. Verá predominantemente estudantes de engenharia elétrica e mecânica trabalhando neles. Talvez queira trabalhar com próteses para pessoas. Então, você deseja analisar os sinais elétricos dos músculos humanos, combiná-los com programação e direcionar um braço protético para pegar algo, correto? Você quer assegurar que o membro protético consiga fornecer a força correta para pegar esse objeto e resistir a uma certa força sem quebrar. É leve o suficiente para não estressar o corpo da pessoa? Engenheiros biomédicos podem adorar trabalhar nisso, mas engenheiros elétricos e mecânicos também estão em todos esses projetos. Até algo como trabalhar em impressoras precisa de ambas as disciplinas. Impressoras usam vários componentes eletrônicos para funcionar, papel que os engenheiros elétricos desempenham. Contudo, em uma impressora a jato de tinta, partes móveis precisam ser muito precisas para aplicar a tinta. Isso requer engenheiros mecânicos. Isso é válido para a impressão 3D, que exige posicionamentos precisos, principalmente ao imprimir órgãos atualmente. Engenheiros mecânicos projetariam tais sistemas. Há foguetes, aeronaves, robótica, e eu poderia continuar por um bom tempo. Tantas coisas precisam de engenheiros elétricos e mecânicos. É raro ver apenas uma disciplina em um grande projeto. Para essas duas especialidades, não é tanto qual é a melhor para trabalhar em algum setor. É uma questão do que você vai gostar mais. Qual projeto que mostrei te desperta maior interesse em aprender e entender? Claro, há coisas que envolvem apenas um grande tema, mas geralmente de forma mais detalhada. Se deseja aprimorar a eficiência de um motor de combustão interna, não recorreria à engenharia elétrica. Mas se considerarmos todos os carros, qualquer área poderia ser escolhida, com a crescente popularidade dos carros elétricos.
Vai ajudar a saber em qual setor você quer entrar, seja ele biomédico, aeroespacial, automotivo, etc. Mas também especificamente em qual parte dos projetos você estaria mais interessado em trabalhar. Lembre-se, isso será sua rotina quase diária. Certifique-se de que vai gostar de passar pelo processo real de dar vida a esses designs. Coloque-se no lugar dessas pessoas e pense: o que eu gostaria de fazer mais? Este vídeo foca em engenharia elétrica e mecânica, mas muitas outras áreas de engenharia são necessárias para os projetos e carreiras mencionados. Tantas coisas são multidisciplinares agora. Mas quando se trata desses dois cursos com tantos pontos positivos, depende do que você prefere fazer. Lembre-se de curtir e se inscrever. E se ainda estiver com dificuldades para decidir, visite-nos em majorprep.com e boa sorte na sua busca.